Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero aproveitar que os irmãos já estão em pé. Vamos abrir a Bíblia em Daniel 1:8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concebesse não se contaminar. Quando eu recebi o convite do pastor Gabriel para trazer a palavra no culto dos adolescentes, eu confesso que eu desesperei. Eu entrei em desespero. Eu falei para meu pai, falei para minha mãe, mãe, eu não vou lá levar a palavra, é muito difícil, não. Ela falou, mas você já prega? Eu falei, mãe, mas mesmo assim vai ser difícil, eu não quero ir. Daí a minha mãe me lembrou do meu chamado que eu tinha que seguir. Ela falou, você tem que ir, você tem um chamado para isso, se o pastor te chamou, você vai ter que ir. Eu falei, então eu vou lá, né? E eu procurando a palavra do Senhor, meditando, e Deus não confirmava nada no meu coração. E quando eu li sobre Daniel 1:8, o meu coração ardeu de uma maneira, e eu comecei a entender o que o Senhor Jesus queria falar, não só comigo, mas também com os outros adolescentes. Daniel, ele era um jovem, a qual foi levado até a Babilônia. E, através de estudos que eu pesquisei, ele tinha entre os seus 14 e 17 anos. Era a época de adolescência. Mas, quando ele foi levado à Babilônia, tentaram mudar literalmente tudo que tinha nele. Mudaram o nome dele, mudaram o endereço dele, porque ele não tinha origem da Babilônia. Mudaram a cultura dele, quiseram mudar tudo nele. Mas uma coisa eles não mudaram: a identidade dele. Porque Daniel sabia que era servo do Senhor. Daniel decidiu não se contaminar. E com isso eu fui olhando e fui lendo e fui tentando entender, e o Senhor Jesus falando comigo. E eu tinha uma coisa, e o Senhor colocou a frase no meu coração, que Daniel, ele sabia quem era. Ele sabia quem era. E eu quero dizer com isso, que quem sabe quem é no Senhor, não se contamina. Tem a sua identidade. A gente leu sobre Daniel, e Daniel disse que ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Ele sabia que ele era. Ele tinha o chamado do Senhor. Ele era diferente dos outros jovens da Babilônia. E com isso, eu olhando, e quando a nossa identidade está firmada em Deus, nada nos atrapalha. Quando eu estava olhando isso, Daniel, ele era um jovem. Todo mundo sabe que servia a Deus na adolescência. Da adolescência para jovem não é fácil. Daniel era jovem, estava longe de casa, longe da sua cidade. E uma coisa principal, estava longe dos seus pais. E com isso o Senhor despertou meu coração. E eu tentando entender, Daniel, ele só sabia o que tinha que fazer porque ele foi ensinado. Não concordam comigo? Daniel tinha pai, tinha mãe, tinha parentes. Quem concorda comigo? A Bíblia não diz, mas ele tinha parente. Ele tinha pai, ele tinha mãe. Ele aprendeu sobre isso. E eu pensando, e o Senhor Jesus falou claramente comigo, que muitas das vezes, pais e mães devem ensinar o caminho ao seu filho. Por quê? Porque Daniel só sabia o que tinha que negar na Babilônia, só sabia que ele tinha que ser fiel, porque ele foi ensinado. Porque o pai, porque a mãe dele ensinou alguma coisa para ele. E mesmo assim, ele estando sozinho na Babilônia, ele decidiu rejeitar tudo e ser fiel. E com certeza lembrou do que o pai e da mãe ensinou. O que eu quero dizer com isso? Nós, adolescentes, vamos para o colégio. Temos uma vida, um cotidiano que nem todo mundo tem. Mas nós sabemos que o colégio é uma Babilônia. Nós sabemos que o trabalho é uma Babilônia. Nós sabemos que a faculdade é uma Babilônia. E com o que eu quero dizer com isso? Que se o pai e a mãe não mostrar o caminho e não ensinar o seu filho, como que o seu filho vai para a Babilônia? Como ele vai se comportar na Babilônia? E eu meditando sobre isso, e imagina se Daniel não levasse em consideração o que os pais dele ensinaram para ele. Se ele fosse duas pessoas, uma pessoa com os pais, que a qual aprendeu, e outra pessoa na Babilônia. E o Senhor Jesus foi falando comigo, e eu lembrei muito, em questão a relação aos pais que eu estou falando, eu lembrei muito quando meu pai, eu comecei a seguir na igreja, eu tinha em volta dos meus 7 anos.
E até quando eu comecei a cantar na igreja, eu cantei bem pequenininho, um toquinho desse tamanho. O meu pai olhou para mim e minha mãe falou, olha, se você começar a cantar na igreja, você tem que levar em consideração de que você tem que levar certo. E eu não entendi o que era isso. Ela falou assim, se você quiser cantar na igreja, você vai ter que jogar a tua calça fora, você vai ter que botar uma saia, você vai ter que levar em consideração tudo que tem na igreja. E eu fiquei pensando aquilo, e aquilo me deu um medo, adolescentes, que vocês não têm ideia, me deu um medo aquilo, porque é como se a palavra da minha mãe ficasse toda hora na minha mente. Se você quiser cantar na igreja, você tem que levar as coisas a sério. E aí, um certo dia, eu com 7 anos, eu entrei no meu quarto, abri o meu guarda-roupa. A minha família sempre foi muito católica, então eu sempre tive muitas camisetas assim católicas para usar. Muitas, muitas e muitas. Abri meu guarda-roupa com 7 anos. Tirei tudo que desagradava a Deus. Tudo que desagradava a Deus. Mas o que você quer falar com isso? Porque se os pais não derem a entender e não mostrar para os filhos o que devem seguir, como que os seus filhos vão ser na Babilônia? E isso é muito importante. E aí eu lendo e relendo e Deus falando comigo. E Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Mas o que é se contaminar hoje em dia? Nós, adolescentes, temos uma ferramenta que se chama celular, que se chama Instagram, WhatsApp, tudo. E, às vezes, se contaminar são coisas simples. Aí você pode me perguntar, por que coisas simples? Você pode estar fazendo conversas com seus amigos que não agradam a Deus. Você pode estar seguindo alguma coisa que não agrada a Deus. Você pode estar vendo alguma coisa que não agrada a Deus. Indo na onda dos seus amigos que não agrada a Deus. Porque nós cristãos sabemos, que se tiver um amigo mundano, aquilo vai atrapalhar a gente. E não adianta falar para mim que não atrapalha, porque eu sei muito bem que atrapalha ter um amigo mundano, tá? E isso atrapalha sim. E aí, o que eu quero dizer com isso? O meu pai, ele sempre me ensinou com uma frase. E eu até anotei, porque na hora do meu nervosismo eu esqueço. Eu vou ler essa frase para os adolescentes. Que ele sempre me fala que quem brinca com a contaminação acaba perdendo a sensibilidade espiritual. Daniel, ele não quis nem brincar com se contaminar. Aleluia. Daniel não quis nem brincar com a contaminação. Aleluia. E quando a gente se contamina, a gente acaba perdendo a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque tudo vira normal. É normal ver uma coisa aqui que só eu sei que eu estou vendo. É normal eu ser 2 pessoas aqui no colégio ser outra. É tudo normal. Aleluias. É normal eu pegar e no colégio usar uma calça e aqui na igreja só usar saia. Tudo é normal. E quem leva tudo ao normal, me desculpe, adolescentes. Isso também é para adultos, né? Nós sabemos muito bem que a palavra não é só para os adolescentes. Me desculpe. Mas a sua sensibilidade espiritual acabou. Muitas das vezes, quando a gente começa a fazer alguma coisa errada, você às vezes faz uma brincadeira sem graça que aquilo não agrada a Deus, o Espírito Santo vai te avisar 3 vezes. 3 vezes. Só que nós sabemos que quando a gente começa a fazer alguma coisa, nunca vai ser só 3 vezes. E a partir das 3 vezes, você está colocando a sua conta em risco, porque Ele está te avisando. Então, sua sensibilidade espiritual acabou. E eu lendo sobre isso, e isso deixou meu coração tão curioso, porque Daniel, ele não quis se contaminar. Então, ele não quis nem brincar com isso. Ele sabia. Você acha que o pai e a mãe dele já não tinham falado para ele, se você for para a Babilônia, se alguma coisa acontecer, faz isso, isso, isso. Não faça isso. Então, nós somos avisados. E nós não somos avisados somente pelos pais e pelas mães. Nós somos pelo Espírito Santo também, porque nós somos servas e servos do Senhor. E eu meditando mais e tentando procurar, e eu entrei em um consenso de que tentaram mudar tudo em Daniel, mas a identidade dele continuava em pé. Do que eu quero dizer com isso? Podem tentar mudar o seu nome, podem tentar mudar o seu local de origem, podem tentar mudar tudo em você, adolescente. Mas fique ciente de uma coisa, você tem identidade. E se você não descobriu essa identidade ainda, hoje você vai descobrir qual é a sua identidade. Aleluia!
Quando nós somos adolescentes, a gente acha que nada nos afeta. Ah, eu sou adolescente, eu posso levar as coisas pela beira. Eu te digo que não. Eu te digo a verdade que não. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E nada se brinca. Aleluia. E o Senhor falou muito profundo comigo, que se Daniel sabia, ele tinha uma identidade, ele descobriu, ele foi para a Babilônia e rejeitou tudo, quem somos nós para não rejeitar? Sendo que lá era muito mais difícil. Imagina rejeitar os manjares do rei, os manjares da Babilônia. Quanta coisa ele não teve que rejeitar? Por que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso? Eu sei que muitos adolescentes vão falar, não, mas o mundo que a gente vive hoje é muito mais difícil. Eu concordo com você, mas nada é impossível. Nada é impossível, porque nós temos um Deus. Eu vou contar uma pequena história. Eu estava no meu trabalho há um tempo atrás, tanto que eu vou contar um testemunho depois, que eu comentei com o pastor e ele falou, conta no culto dos adolescentes para eles despertar esse interesse neles. E eu estava no meu trabalho, uma parte deles, estava no meu trabalho e aconteceu uma situação que eu fiquei muito desapontada, onde as pessoas apontavam para mim e me tiravam e me jogavam lá para baixo, me falavam que era eu, que tudo era eu. E eu fiquei nessa situação muito chateada mesmo. E eu sempre levei em consideração, porque meu pai e minha mãe sempre me ensinavam, se acontecer alguma coisa no trabalho, você não chora na frente de ninguém, você corre e chora no banheiro. Porque eles não podem ver a tua fraqueza. Quando alguém vê a tua fraqueza, vão querer te atingir naquela sua fraqueza, cutucar a tua fraqueza toda hora. E isso vai machucar cada vez mais. Eu fui para o banheiro correndo. Eu comecei a chorar. E sempre quando acontecia isso, eu cantava aquele hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu podia acreditar no meu amanhã, porque eu sabia que aquilo ia mudar. E quando eu ia para o banheiro, eu chorava. E eu sou uma pessoa que quando choro muito, a minha cara fica inchada, meu olho fica vermelho. E eu fico bordô, adolescente, eu fico bordô. Da cor desse banco aqui, ó. E quando eu voltei lá do banheiro, eu estava com essa cara. E eu tinha uma reunião para fazer junto com essa mesma pessoa que me apontava o dedo. Eu tinha outra reunião com essa pessoa. E dali uns 10, 15 minutos. Então, a minha intenção era voltar para a minha mesa, tentar disfarçar minha cara de choro para poder entrar na reunião com essa pessoa. E aí veio uma pessoa muito maior que eu no trabalho, sentou do meu lado e falou, olha, eu tenho um pozinho de maquiagem aqui, passa nessa sua cara para disfarçar essa sua cara de choro. E aquilo, me deu uma angústia tão grande por dentro. Ela falou, não, passa para disfarçar essa sua cara de choro, porque você vai passar vergonha na reunião daqui a pouco. E aquilo, eu achei como fosse uma afronta, sabe? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não posso. Não é nem porque eu não posso, é porque eu não quero. Só que dentro de mim, eu soava uma voz muito grande, como se eu estivesse declarando para o Senhor. Eu sou fiel no céu, Senhor, na igreja, aqui, em casa. E se eu não passo pó na minha cara, eu não vou passar pó na minha cara aqui, só porque eu estou com a minha cara inchada. Eu sou fiel ao Senhor. E eu falei para Deus desde o início, quando eu entrei no meu estágio lá, eu disse ao Senhor, eu falei, se eu vou entrar nessa empresa, eu quero ser fiel em casa, na igreja. Assim como eu sou na igreja, eu quero ser lá dentro. Eu quero que as pessoas conheçam o Senhor através da minha vida, como eu sou na igreja. E nunca eu sofri uma afronta dessa no meu trabalho. Me chamando de cara de inchada, que eu deveria passar um pó. E eu neguei, eu falei, não quero. Eu rejeitei os manjares do reino naquele momento. Eu rejeitei. E eu até anotei isso, que quem rejeita por fidelidade não sai perdendo do reino dos céus. Eu posso chamar qualquer pessoa mais experiente que vocês, adolescentes aqui na frente, e falar para eles, me conte o que você rejeitou e conte para a igreja o que você ganhou depois disso. Tudo que a gente nega nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, o Senhor Jesus recompensa. Nada é perdido, nada, absolutamente nada é perdido. Tudo que a gente faz é para mostrar a nossa fidelidade, mas o Senhor Jesus recompensa em dobro. E depois daquilo, que eu sofri aquela afronta, eu voltei, sentei na minha mesa, eu falei, respirei, eu falei, Senhor,
se o Senhor é fiel na minha vida, eu vou participar dessa reunião, mas o Senhor vai me impressionar aqui dentro dessa empresa. E eu já tinha uma promessa de que ia acontecer várias coisas extraordinárias lá dentro. Para finalizar a parte da palavra, para mim começar esse testemunho, eu entrei em consenso de que Daniel, ele não vendeu seus princípios, não se contaminou com os manjares do rei, mas, sabe o que eu quero dizer? Que quem conhece a sua identidade não vende seus princípios. Se você conhece a sua identidade, se você sabe que você é serva e servo do Senhor, você vem aqui na frente, exalta, adora o nome do Senhor, você não vende seus princípios lá fora. Me desculpa, mas se você está vendendo, você está muito errado. Você está muito errado. Porque quem conhece a presença do Senhor, quem entra no Santo dos Santos, não sai lá fora e vende seus princípios. O Senhor te fez única, o Senhor te fez único. Você é diferente. Você não tem que vender seus princípios para se igualar com alguém lá fora. Daniel, se ele se contaminasse com manjares do rei, ele ia só se igualar com alguma outra pessoa. Mas não, ele quis fazer diferente, ele decidiu não se contaminar, porque ele não queria ser igual. Porque ele era do Senhor. Então não venda os seus princípios lá fora, achando que você quer ou vai se igualar com alguém. Só vai ser para o seu sofrimento. Só vai ser para o seu sofrimento. A frieza espiritual vai chegar. A frieza espiritual vai chegar. O desânimo vai chegar. A tristeza vai chegar. Tudo isso vai chegar. Porque você vendeu um princípio lá fora. Mostre quem você é aqui dentro e lá fora também. Daniel, ele mostrou que ele era diferente com os pais dele, com certeza. Na cidade dele, com certeza ele era diferente, porque ele aprendeu, ele tinha outra cultura. E ele quis ser o quê? Ser igual a alguém? Não. Ele só quis demonstrar que ele era fiel, que ele tinha aprendido alguma coisa lá atrás. E, para finalizar, eu quero contar um testemunho antes de passar para o pastor Gabriel, que fiquei 2 anos nessa empresa, na Copel, que é a Companhia de Energia do Paraná. Eu fiquei 2 anos de estágio lá. Um ano e meio eu fiquei por causa do meu contrato de técnica eletromecânica que eu fazia no CEP aqui perto do Auer. E a outra metade do ano com um outro curso que eu estou fazendo particular. E aí, quando chegou, faltava exatamente 1 mês e alguma coisinha para o meu contrato finalizar, eu olhei para minha mãe e para meu pai e falei, pai, mãe, eu não vou ficar na Copel, eu vou ter que dar tchau, tchau, porque ninguém me falou nada se eu vou ficar lá ou não. E aí meu pai e minha mãe, eu sem eu saber, sem ninguém da casa saber, eles juntaram os dois, fizeram uma oração, fizeram um jejum, e eu não sabia de nada. E aí, quando foi dia 2 de maio, foi 2 de abril, eu cheguei no meu trabalho, não consegui bater meu ponto de entrada, e eu falei, depois eu falo com o meu gerente, vejo lá o que eu posso fazer, vou começar a fazer minhas coisas, porque eu estava tendo acesso ao meu computador. E aí, fui dar um bloqueado no meu computador, levantei e fui pegar água. Quando eu sentei, eu estava sem acesso a nada, absolutamente nada no meu computador. E aquilo começou a me angustiar. Aí eu fui para o meu gerente, falei, olha, eu estou tentando, o nome dele é Rafael, eu chamo ele de Rafa. Eu estou tentando acessar minhas coisas, mas eu não estou conseguindo. Já não consegui bater ponto de manhã, já não consegui fazer nada. Ele falou, Duda, eu vou ver com o RH e já falo com você. Só que, para mim, ele ia falar lá com o RH, ia resolver, eu ia voltar a trabalhar e tudo ia ser normal. Mas não foi. Só que, antes de continuar, eu quero ressaltar que quando eu tinha meus 7, 8 anos, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, vale ressaltar a importância dos pais a ensinar os filhos. Eu fui ensinada que eu sempre tinha que dar dízimo do que eu ganhava. Quando eu ganhava R$50 do meu pai, eu sabia que 5 era da casa do Senhor. Quando eu recebia R$100 por cuidar de uma criança, eu sabia que 10 era da casa do Senhor. Uma vez, eu ganhei, lembro até hoje, e toda vez que eu lembro, eu me emociono, porque eu tinha R$20. Eu tinha R$20 que meu pai tinha me dado. E meu pai falou assim, não esqueça do que eu te ensinei. Dos R$20, 2 era da casa do Senhor. Então, eu sempre levei em consideração de que o dízimo fazia parte do que eu ganhava. Então, desde criança, 7 anos, eu tinha que ter uma noção de que tudo que eu ganhava era da casa do Senhor.
Então, adolescentes, comece a dizimar agora, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida. E depois que eu voltei, para mim eu fiquei até 3 horas da tarde lá na empresa, não consegui bater horário de almoço, não consegui fazer nada. E eu tenho um colega de trabalho, que ele tem a idade do meu pai, mais ou menos, eu falo para ele que ele é o pai dos estagiários e agora é meu pai também. Ele falou bem assim, não, vamos almoçar, que vai dar tudo certo. Ele tentando me tranquilizar, mas eu ficava desesperada. Quando foi 3 horas da tarde, cheguei, o Rafa falou assim, Duda, vem cá, vamos conversar. Ele falou, Duda, teu contrato ia finalizar dia 13 de abril. Abril? 13 de maio. Mas nós tínhamos uma vaga encaixada para você, só que a pessoa que ia sair dessa vaga ia sair 2 dias antes de finalizar seu contrato, então nós tínhamos os planos de fazer 2 dias antes, você finalizava seu contrato dia 13, depois ali, de 2, 3 dias, você já voltava efetivada. Aí eu falei, ali eu já comecei a chorar, eu comecei a desabar. Eu falei, sério isso, Rafael? Ele falou assim, mas, sem nós sabermos, a CIE, que é a terceira do seu estágio, finalizou o seu contrato. E a gente não pode fazer muito com isso. E aquilo foi um mundo para mim. Porque quando eu saí, eu fiquei 2 anos lá, mas eu apeguei tanto aquele trabalho, que eu gostava tanto do que eu fazia. E aí, eu finalizei aquela parte, meu gerente, na verdade, o gerente e o superintendente, me chamaram para uma conversa. Ele, Duda, hoje você dá tchau para a Copel. E daqui, uns 2, 3 meses, a gente não tem prazo. Se a gente conseguir te encaixar, você vai ser a próxima. Se não, você vai ter que esperar e a gente vai te avisar. Isso pode demorar uns 3, 4 meses, a gente não sabe. E eu voltei para minha casa, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tinha tudo no meu escritório. Estava sentada na minha mesa tinha flor, minha mesa tinha canetinha, coisa de menina, sabe? E eu voltei para casa, liguei para minha mãe e falei, mãe, rescindiram meu contrato, eu vou ter que sair. Ela falou, não, tudo bem, pega as suas coisas, pega um Uber, vem para cá onde eu estou e a gente vai conversar. Cheguei lá, me acalmei, vírgula, né, porque eu sou muito nervosa. Aí, aquele momento, para mim, não foi desesperador. Eu fiquei exatamente 1 mês, na verdade, não deu 1 mês, 2 semanas, meu gerente me ligou, Duda, vem para cá, a gente precisa conversar. Fui para lá e nesse mesmo tempo, meu pai e minha mãe jejuando e orando e eu sem saber. Fui para lá e eles, então, a gente tem a finalidade de contratar, mas a gente precisa ouvir de você, se você quer. Falei, não, claro que eu quero. Quem que não quer ser contratada, né? Aí eu falei, não, claro que eu quero. Aí eles bem assim, então tá bom. A gente está tentando agilizar com o RH, porque o RH, como eu tinha saído 1 mês, eles tinham que me dar pelo menos 1 mês em casa por causa da rescisão. Aí eu falei, não, tá tranquilo. E eu voltei para casa. Eu fiquei exatamente 1 mês e 2 dias em casa, e aquilo foi para mim como se fosse uma eternidade, porque nunca chegava para mim voltar. E eu falava para minha mãe, eu falei, mãe, eu não vou confiar na palavra do meu gerente, porque ele é homem, ele pode mentir. Só que eu tinha esquecido que quando o pastor Ademar ele estava aqui num domingo, ele me revelou, e eu estava quase desistindo, irmãos, vou falar bem a verdade. Eu estava muito fraca, eu estava quase desistindo da caminhada cristã. E aí ele falou para mim, perseverar que ele ia me honrar. Só que eu tinha esquecido dessa palavra do pastor Ademar. E aí eu falei, vou tocar a vida. Falei, mãe, daqui 1 semana, se não me chamarem, eu vou atrás de outro trabalho. Ela falou, sossegue em casa, fica calma que vai dar certo. E aí, deu exatamente 1 mês e 2 dias, eu fui contratada para a honra e pela glória do Senhor. E aí, adolescentes, você me pergunta do porquê que eu estou te contando isso? Eu vou te falar por que eu estou contando isso. Porque quando eu voltei como contratada, é como se um filme passasse na minha cabeça. De quando eu tinha R$2 de dízimo e um sonho de crescer. R$2 de dízimo. E aquilo foi me deixando forte. Eu fui entendendo. E aqui, irmãos, é para a honra e para a glória de Deus que eu estou contando isso. Eu falei com o pastor Gabriel, ele falou, conta isso para os adolescentes. Isso vai ajudar eles a entender a importância de dizimar na casa do Senhor. E para a honra e para a glória de Deus, encaixando essa minha história na história de Daniel, em momento nenhum, em 2 anos de estágio que eu estava lá, eu não negociei, rejeitei todos os manjares do rei, e no final, Deus me surpreendeu.
Com o que eu quero dizer isso? Se você, adolescente, está passando provação no colégio, se tem uma nota sua que você não está conseguindo, se você quer começar a trabalhar, eu te digo uma coisa, rejeita tudo, absolutamente tudo, que ele vai te honrar. Assim como ele honrou a vida de Daniel, ele vai honrar a sua também. Aleluia. E, irmãos, aquilo foi como se fosse uma alegria na minha vida, que vocês não têm ideia. Tá certo que o esforço é enorme, porque eu tenho que sair 4 horas de casa. Mas o Senhor, eu falei para Deus, eu não vou reclamar, porque foi o meu coração que almejou isso, e o Senhor está me honrando. Irmãos, adolescentes, eu fiz 18 anos em março, por isso que eu estou contando isso para vocês. 18 anos em março, eu estou basicamente com a minha vida começando já. E olha o mês que é. Então, quero dizer, nesse momento, se tem alguma coisa que você fica com medo, o Senhor diz, bem assim nessa noite, estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Louve a Deus, sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Aleluia. Pelos terrores abatido, trouxe para a minha vez. Se entrares na batalha, eu contigo estarei. Se pisares, eu contigo pisarei. Eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer ao pastor Gabriel que me convidou para trazer a palavra nessa noite. E palmas para o Senhor Jesus.